Hoje, a grande questão que se coloca, a grande dificuldade é esta imposição de urgência, tempo, de decisão dentro de um tempo razoável. A emenda 45, ela veio nesse sentido. A emenda 45, ela estabeleceu um direito fundamental que já estava previsto no Pacto de São José da Costa Rica, que agora está ampliado no texto, ao falar uma razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A razoável duração do processo, os meios que garantam são, inegavelmente, as indiscutíveis e necessárias reformas processuais. A emenda 45, sem que viesse com ela e íncitas a elas, as indiscutíveis e necessárias reformas processuais, não seria nada. Da emenda 45 para cá, você percebe uma profunda modificação do Código de Processo Civil. Por exemplo, o juiz pode julgar hoje, o juiz pode, o juiz de primeira instância, não tem que receber o recurso de apelação se a sua decisão estiver em conformidade com a súmula do STF e do STJ. Os tribunais hoje podem flexibilizar o princípio da colegialidade e o relator julgar monocraticamente se houver precedente do STF ou do STJ. O juiz de primeira instância não tem que cumprir o princípio do reexame obrigatório necessário se já houver decisão da Suprema Corte ou do STJ. Existe hoje uma influência bastante importante, a súmula vinculante, o cumprimento de sentença e o fim do processo executivo autônomo, a possibilidade de separação consensual no cartório. Você tem diversos institutos que vieram no sentido de dar amplitude a esse direito fundamental. E quando diz todos, quem deve estar acobertado por esse direito fundamental? É que eu trago uma imagem para a gente pensar. Essa música é né? Meus amigos, eu pergunto, todos, será que esse chimpanzé ele está acobertado pelo direito fundamental ao devido processo legal? O professor Marcelo Rio de Janeiro sabe que foi impetrado em habeas corpus como chimpanzé, residente domiciliado, a rua tal, no zoológico. O procurador federal sabe que a autarquia precisa de defesa do Estado, e ele alegou a violação à liberdade de locomoção. Todos, só para a gente ilustrar um pouco mais, o STJ decidiu que o chimpanzé, ele não tem a possibilidade de tutelar o direito. A proteção de fauna e flora tem que ser por meio de outros instrumentos. Essa foi a decisão do STJ. Então, é algo bastante interessante. Esse é um outro termo, né? A possibilidade de se tutelar ele. E eu podia começar com o professor Ingo Sarlet, e ele sinalizou, não sei se é essa a posição oficial dele, que ele vislumbra, assim, a possibilidade de o próprio chimpanzé tutelar o seu direito. Ainda não sei se foi a posição oficial que ele sinalizou ali, mas tem muita gente decidida, tanto é que chegou o STJ sustentando essa possibilidade. Eu pessoalmente não acho adequado a possibilidade do chimpanzé ele mover assim. Existem instrumentos para proteção de fauna e flora. Avançamos. Nessa perspectiva de eficácia erga omnes, súmula vinculante, o controle é concentrado, a dúvida que das decisões da Corte que são provenientes de súmula vinculante, né, controle concentrado, é inegável a eficácia erga omnes. Você pode estar pingando aí, porque eu ainda quero explicar melhor essa perspectiva de abstratização. Ele vem pingando porque aqui há muita dúvida para saber se o Supremo adota ou não a técnica da abstratização no controle de fundo. Eu não ganho o tema resolvido agora em abril de 2014, para verificar as garras dessa Suprema Corte, a amplitude dessa supremocracia criticada por muitos. Então, em relação à súmula vinculante, introduzida pela emenda constitucional número 45 de 2004, e por forte influência do direito norte-americano, ou melhor dizendo, dos países de common law,
eu tenho sim uma introdução de uma técnica, de um instrumento, na minha visão, bastante importante em termos de eficiência para cumprir tudo aquilo. Eu sou muito favorável à ideia de súmula vinculante, desde que ela traduza as regras que estão na Constituição e que a gente passa a tentar desenvolver daqui a pouco. Vamos verificar que a ideia de precedente no Brasil, ela sofre com uma influência da Alemanha, da Áustria, de Portugal, há previsão nas ordenações filipinas, nos pré-julgados da área trabalhista, e no Brasil, no Supremo, as primeiras súmulas foram editadas em 1963, eram chamadas súmulas da jurisprudência predominante da Corte, por influência do ministro Vitor Nunes Leal, que é o nome que a Biblioteca do Supremo leva lá. E depois se desenvolveram, e hoje são 736 enunciados, o último de 2003. O que se percebe é que a Corte, Marcelo, ela para de editar súmula, que eu vou chamar persuasiva, e passa a potencializar a súmula vinculante. Hoje são 33 súmulas vinculantes, a última é de abril de 2014, que trata da aposentadoria especial. Então você vê ali uma mudança de comportamento da Corte por meio dessas técnicas de persuasão. Trazemos aqui as já comentadas mini reformas, além da súmula vinculante, e para avançar algumas observações sobre a súmula vinculante. O único tribunal que no Brasil edita a súmula vinculante é o STF. A decisão só pode ser estabelecida pela Corte, de ofício ou por provocação. De ofício ou por provocação. Existe a possibilidade no processo de edição, de revisão ou cancelamento de súmula de participação de amicus curiae, o que, na minha visão, legitima a súmula vinculante e dá um outro colorido àquela decisão, àquela previsão que vai vincular os juízes do Brasil. O amicus curiae, foi chamado por alguns de sociedade aberta, os intérpretes da Constituição, o trabalho do Peter Haber, parece bastante importante e que se potencializa recentemente. A presença da amicus curiae, ela se potencializa recentemente, não é algo que desde quando existe a DIN se verificava. A primeira audiência pública que o Supremo realiza é em 2007, quando julga a ADI 3510, que trata de pesquisa com célula pronta embrionária. Então, esses instrumentos de uma sociedade aberta dos intérpretes são muito recentes, mas fundamentais para a legitimidade do efeito erga omnes das decisões da Corte. A súmula vinculante, ela depende do quórum de 2/3, o quórum mais qualificado que o texto traz, um quórum maior do que a maioria absoluta, vincula, permite cancelamento, permite revisão, tudo na forma da lei, validade, interpretação, reiteradas decisões sobre uma questão controvertida e o instituto da reclamação, que é hoje o grande problema do Supremo, a reclamação. Nós vamos concluir daqui a pouco. Avançamos aqui para mostrar o organograma, sinalizar o Supremo como sendo o órgão de edição de súmula vinculante e agora a observação do controle concentrado abstrato por meio da ADI genérica. Essa, inegavelmente, produz o efeito vinculante e aqui o Instituto vem ganhando força, como o Marcelo bem colocou, as ações vêm se potencializando, os temas vêm ganhando um outro colorido, e, portanto, o efeito erga omnes legitima toda essa influência que a gente trouxe nessas observações. Bom, a grande questão que se coloca, e talvez a mais polêmica, é saber se as decisões isoladas, no caso concreto, portanto, proveniente do conjunto difuso, elas também teriam o efeito erga omnes. E a princípio nós sabemos que não. O modelo brasileiro não adotou o efeito erga omnes a partir de decisões de recurso extraordinário. Não adota. Desde 1891, não adota. Em 1934, o Senado surge como sendo o órgão para suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Isso é texto de 34 e que se mantém hoje e que hoje está no 52, inciso 10. Meus amigos, o instrumento que o texto de 88 pensou para dar efeitos erga omnes a partir de decisão isolada é o artigo 52, inciso 10. O Senado, por meio de resolução, suspende a execução de lei, de modo discricionário, mas de acordo com a decisão do caso concreto.
Aqui existe uma discricionariedade do Senado. O que passou a se pensar é se a decisão isolada, ela por si, teria já o papel de dar o efeito erga omnes. É aqui que eu quero sentir a amplitude e potencialidade da denominada supremocracia apresentada lá atrás. E o caso concreto é desse habeas corpus que envolvia a lei de crimes hediondos, e na sua redação original dizia que o cumprimento de pena seria no regime fechado. A lei de crimes hediondos, ela representa uma sinalização da vontade da sociedade de criminalizar de maneira veemente o crime hediondo. Então o regime era, na sua integralidade, fechado, encarcerado. Aquele que cometeu o crime cumpria a pena, mesmo que inferior a 8 anos, que é aquela que está no código, no regime encarcerado. Este Zé traficante conseguiu o reconhecimento de que a lei de crimes hediondos viola o princípio da individualização da pena e a dignidade da pessoa humana. O Supremo, no controle difuso, de modo incidental, declarou a invalidade desse dispositivo e, portanto, permitiu que este impetrante pudesse progredir aplicando a LEC, a Lei das Execuções Penais, que permite a progressão depois de cumprido um sexto de pena. Aqui eu trago a discussão porque lá no Acre, uma quadrilha fez o pedido para o juiz das execuções. O juiz negou. Por quê? O controle é difuso, a decisão é inter partes, vale para o Zé. Não há reclamação, não há resolução do Senado, não há efeito erga omnes. Disse o Acre, nega. Aí eles reclamaram para o Supremo, dizendo que a decisão do juiz do Acre violava a autoridade da coisa julgada da decisão do Zé, que teria efeito abstrato. Aí a tese da abstratização. Isso foi para o Supremo. O Supremo, antes de julgar a questão processual, sumulou a questão da matéria. Para o Supremo não há dúvida que o princípio da individualização da pena está violado se fala no regime fechado. Não há dúvida. O Supremo, todos os ministros entendem que deve progredir. O problema era como provocar processualmente, via reclamação, e aí eu aceito a tese da abstratização, ou via habeas corpus ou outros instrumentos. Se for para o Supremo, reclamação 4335, este foi o placar decidido em abril de 2014, em março de 2014. Gilmar e Eros Grau propunham que o artigo 52, inciso 10, sofreu uma mutação. Isso quer dizer, uma mudança no sentido interpretativo, e dessa forma, disse Gilmar, no seu voto, que não é mais necessária a resolução do Senado para se dar efeito abstrato e erga omnes a partir do controle difuso. O 5210 sofreu uma mutação, o Senado passa a ser um mero menino de recado, só para dar publicidade. Essa é a linha do Gilmar. Linha verde aqui, no extremo oposto, Sepúlveda Joaquim, empate em 2-2, depois vem Lewandowski e Marco Aurélio. Não! A interpretação, a mutação, se assim for, é uma mutação inconstitucional. O Supremo não pode reformar o 5210. Isso é papel do Congresso Nacional. Se o Supremo diz que acabou o 5210, ele está reformando a Constituição. Isso é papel do poder constituinte derivado do reformador. Isso viola a Constituição. Eu estava desse lado, estou desse lado. Entendo de maneira muito prudente que se quer dar o efeito erga omnes a partir do caso concreto, que faça o quê? Que se edite uma súmula vinculante, Supremo, e que não saia a partir de casos isolados, e o Supremo é um órgão político, não há dúvida, decidindo e produzindo efeitos erga omnes. Eu entendo que a necessária observância de um instrumento como a súmula vinculante, que exige reiteradas decisões sobre questão comprometida, quórum de 2/3, controle da sociedade, amicus curiae, isso torna muito mais legítima a abstrativização e a vinculação dos juízes do Brasil. Portanto, sou contrário à tese, com o máximo respeito e profunda admiração que tenho ao ministro Gilmar, um dos maiores constitucionalistas e conhecedores do controle, não aceito a tese da mutação. No meio do caminho, 2013, entra o ministro Teori, pediu vista, depois do ministro Lewandowski votar, e ele diz assim: não acho que houve mutação, mas eu vou por uma outra linha. Artigo 462 do Código de Processo Civil, causa superveniente. Havendo uma situação superveniente, o juiz tem que decidir e levar em consideração a situação superveniente. A situação superveniente, na hora da votação de
que eu li era a existência de uma súmula vinculante desde 2009. Então disse ele, nem com um lado nem com o outro. Como tem súmula vinculante, decido de acordo com a súmula vinculante. Conheço a reclamação e, portanto, permito a progressão. Acompanhado do ministro Barroso, Rosa Weber e Celso Mello. O voto do Barroso é espetacular aqui, porque ele é o ministro que destacou essa impossibilidade de mutação que viola a Constituição. O voto dele é extremamente importante para mostrar que, muito embora, e eu concordo, sedutora a tese de Gilmar, é sedutora, mas não vejo como a Corte poder interpretar violando a expressividade e o modo taxativo do 5210. Isso seria uma mutação inconstitucional. Por isso, é extremamente importante a combinação feita pelo ministro Barroso. Eu tenho uma profunda admiração e um dos maiores constitucionalistas desse país. Amigos, avançamos aqui para um problema prático, para a gente já finalizar, já vi que o tempo está esgotado. Mas o problema prático que surgiu disso tudo é que quando se mandou aplicar a súmula vinculante número 26, mandou aplicar a LEC, fala em 1/6 da pena. Cumpriu 1/6 da pena, ele pode progredir, desde que observado ali. Só que depois de todo esse imbróglio, o Congresso agilizou e mudou a lei de crimes hediondos. E ao mudar a lei de crimes hediondos, passou a permitir progressão. 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. A lei é essa aqui, a 11.464/2007. O Congresso falou dele, ele fechar está errado. Permite progressão. O problema é, aplico 1/6, aplico 2/5 ou aplico 3/5. O problema é matemática, o problema de fração. Eu não sei se o 1/6 é maior ou se é menor. Então eu fiz o MMC, a regra de matemática, para a gente comparar frações distintas, e que é assim, gente, eu consigo perceber agora que 1/6 é um tempo menor que 2/5 e é menor que 3/5. Portanto, a novatio legis é impejus. Ela é pior que o réu. Desta forma, aplica-se o 1/6. E assim é a solução. Se no momento do crime não vigorava a nova lei. O detalhe é esse. Se no momento do crime não vigorava a nova lei. Se vigorava a nova lei, aplica-se a nova lei. E isso está simulado. O STJ pacificou exatamente isso na súmula 471 do STJ. Meus amigos, hoje, talvez, a grande questão que se coloca hoje, e ela é inegável, e eu não vou deixar de reconhecer isso, é que sim, cada vez mais, o controle difuso se recebe aspectos do controle concentrado, cada vez mais. A tendência, talvez, na futura, é que se aproximarem de vez. Hoje não, hoje não. Mas, inegavelmente, se fala numa objetivação por recurso extraordinário, por meio do Instituto da Repercussão Geral, da participação de amigos, por meio do julgamento de amostragem, um modelo que vai servir de paradigma para RS que estão represados, aguardando a solução do paradigma. Há uma inegável tendência de objetivação e uma inegável expansividade das decisões, mesmo que tomadas em controvérsias de índole individual. Isso é inegável. As reformas processuais vieram nesse sentido. Eu dei vários exemplos para vocês. Mas, apesar disso tudo, eu não posso falar que a Suprema Corte, ela adota hoje a tese da abstrativização. Vi alguns comentários nesse sentido. Isso está errado. A Suprema Corte não adotou a tese da abstrativização, muito embora, por 6 votos a 4, reconheceu ou conheceu da reclamação e deu provimento mandando aplicar o 6º. Agora, o que se tem aí? Aquela coluna do meio amarelo. 4, mais 4, a ver, 8 ministros contra 2 que não admitem a abstrativização. O Supremo manteve intacto o 52, inciso 10. Portanto, no controle difuso, a única maneira de se dar efeitos erga omnes às decisões da Corte, ou é por supravinculante, ou é por resolução do Senado Federal. 52, 10. Que querem mudar isso e veio uma proposta de emenda política. E não que a Corte, não é papel, porque a Corte estaria invadindo a separação da pobreza.
Eu só deixo aqui o último tema para a gente discutir, é que hoje o grande problema do Supremo não é mais o RR. O grande problema do Supremo é a reclamação. Porque se eu estou falando em efeito vinculante, se eu estou falando em expansividade contra a decisão do juiz ou da administração que não observa aquele efeito vinculante, cabe reclamação. É o remédio que está previsto na Constituição. O Supremo abriu, escancarou o cabimento da reclamação quando falou que quem pode procurar reclamação é qualquer interessado. Mas eu sinalizo que no julgamento da reclamação 4335, eles estão tentando voltar atrás para que o cabimento da reclamação fique nas mãos apenas dos legitimados do artigo 103 que podem propor a ADI. Esta é uma perspectiva, uma tendência inegável que se verifica em relação ao cabimento da reclamação. O volume de reclamações hoje é impressionante. E se o Supremo não tomar o cuidado, isso vai prejudicar aquela figura que deveria ser, acima de tudo, uma verdadeira corte constitucional. Isso vai gerar, sem dúvida, aquela jurisprudência denominada de autodefesa. O Supremo fez em muitos momentos, que é recuar, é tentar frear e impedir que o Supremo seja provocado. Porque senão, o Supremo não tem como cumprir o seu papel de verdadeira corte constitucional. Meus amigos, tempo esgotado. Eu queria dizer que eu, no ano passado, isso eu faço questão de deixar público aqui, vinha e estava confirmada a minha presença. Todos sabem que eles vinham. E eu fiz questão de lerem o motivo de eu não ter vindo no ano passado. Na minha vida, toda vez que eu confirmei um compromisso de palestra, eu nunca faltei. E só faltei no ano passado, quero justificar, o Zezão sabe disso, porque o meu filho estava na iminência de nascer, o Max. E por isso que eu vou voltar hoje para casa, porque ele vai fazer 1 ano de idade. Então, eu pedi que lessem a carta. Quem estava aqui, depois me disseram que leram. Não estavam lendo, via Twitter, a rede social, leram a carta, turma no Twitter. Não leu. Jorge, leia a carta, pelo amor de Deus, eu quero justificar porque não fui. Leia essa carta. Aí leram e explicaram por que não vim. Eu, então, publicamente, explico de novo por que não vim. Eu, com respeito a vocês, divulgo o Max, o atualizador sistematizado, se Deus quiser. E ele aqui mais jovenzinho, né? Essa festa de ano. E aniversário dele vai acontecer. E só para terminar, eu queria dizer que eu queria agradecer também, já vou sortear para as redes sociais, os 4 livros, que vocês são muito importantes nesse caminhar do livro, né? No dia a dia do livro. Eu agradeço o que fizeram por mim durante a atualização da 18ª edição. Quem acompanhou nas redes sociais, eu fiquei 3 meses trabalhando 10 horas por dia para atualizar a nova edição. Então eu só queria deixar claro aqui, porque, Marcelo sabe, críticas nós recebemos, todos recebem críticas, mas o trabalho do nosso sistematizador é um trabalho muito honesto. Um trabalho de 13 anos que eu estou aqui nele, há 13 anos atualizando o livro. E um trabalho muito honesto, porque eu digo para que serve o sistematizado, qual é o objetivo dele. Eu estou ali não propondo uma tese de mestrado ou de doutorado, como é o meu mestrado, como foi o meu doutorado, há 8 anos lá na USP, em 2006. Ali o meu livro de mestrado, doutorado é outra proposta. Então eu estou quero deixar muito claro o meu objetivo, quando falo do trato do sistematizado, é um objetivo muito honesto, um objetivo de ajudar os meus amigos guerreiros a realizarem sonhos. E esse é o modelo do concurso do Brasil. Então, é só para deixar claro, gente, que é um trabalho muito sério, um trabalho que eu faço há 13 anos, que quem me conhece não permite delegação, eu ponho a mão na massa, não há equipe por trás, e é um trabalho muito sofrido. Manter o livro vivo é algo impressionante, vocês sabem disso. Foram 3 meses atualizando, 10 horas por dia, e o sacrifício da família. E o mais difícil é, nesses 3 meses, virar para minha filha e falar para ela: Manu, o papai não vai poder ir, porque eu tenho que atualizar o livro. E ela dizer: papai, você não vai viajar com a gente? Meus amigos, isso é horrível, isso é próprio de TI. Então, eu queria dizer que vocês são muito importantes para manter essa realidade, para manter esse sonho vivo, esses 13 anos de luta única, e tenho certeza que enquanto eu tiver força, eu vou lutar cada vez mais para poder manter esse livro vivo, para poder ajudar na realização desses grandes sonhos. Contem comigo, estamos juntos, valeu, obrigado por tudo.
não tem como. Então, é o seguinte, vamos vocês já